começando mais um programa Novo Campo, cheio de novidades, e hoje você já viu que o nosso programa está um pouco diferente. Você vai conhecer hoje os porquinhos da Índia. Você que já tem ou pretende ter um, sabe como cuidar deles direitinho? Então fique ligado que o programa de hoje está só começando. Nós estamos agora no Caviário Limeira com o Diógenes, que é biólogo, e ele tem um criadouro de porquinhos da Índia. Hoje a gente vai aprender tudo com ele. Primeiro me explica quais os diferentes tipos de espécies que você tem aqui. Muita gente fala espécies, raças, é uma denominação, né, que a gente tem, mas na verdade o ideal seria falar raças, né? De porquinhos da Índia, no mundo, assim, existem 13 raças reconhecidas, né? Eu já cheguei a ter 9 raças aqui no caviário, mas como a maioria era de pelo longo e dava muito trabalho à manutenção, então eu optei em ficar só com as raças de pelo curto, né, que são 3 raças basicamente, que é o que a gente tem aqui. Um é o inglês, que é aquele mais comumzinho que você acha nas agropecuárias. Esse daqui? E é esse que tem o pelo lisinho, assim, esse daqui, né? Esses dois aqui são... só que aí tem a diferença entre raça e marcações e cores, né? Mas ela seria uma inglesa. Aqueles do canto também são ingleses. Essa daqui é uma raça um pouco mais diferente, essa que entrou agora, essa tricolor. Ela é o Ted, que tem uma pelagem áspera, tá vendo? E a aparência é que ela é revertida pra frente. O inglês, ele tem um pelo voltado pra trás. Parece que tá penteadinho. Tá penteadinho pra trás. O outro parece que ele é mais rebeldezinho, né? O inglês vem da Inglaterra. Na verdade, a maioria das raças foram desenvolvidas na Inglaterra por até disciplina dos criadores. Os criadores ingleses, eles são muito disciplinados. Os europeus, de uma forma geral. Mas, para você ter uma ideia, desde 1900 existem exposições de porquinhos da Índia na Inglaterra. E aqui não é tão comum Aqui assim, não é comum. No Brasil, quando você fala porquinho da Índia, parece, aqueles ratinhos, aqueles coelhinhos, aquelas coisinhas. Tipo assim, é completamente desvalorizado. E é até bom a gente fazer algo sobre porquinhos da Índia para ver, né? Ver como que se cria, as raças que chegaram ao Brasil, porque faz o quê? 3 anos aproximadamente que eu trouxe raças novas para o Brasil. Eu implantei várias raças no país, justamente para ajudar a divulgar, né, e o pessoal ver com que se identifica mais. Porque as raças de pelo longo fazem bastante sucesso, que eu não tenho mais elas hoje. Só que, como a manutenção ela é bastante complicada, difícil, caro, tem gente que leva no banho e tosa para fazer, eu não tenho esse tempo de ter uma criação de pelo longo. Já tentei, mas eu não consegui. Então, elas ainda estão pelo país. Eu passei os meus animais para vários criadores, né? Mas o ideal é você ter 1, 2, 3 de pelo longo, para você cuidar bem. Não dá nó na pelagem, né? Não tem problema. Aqui a gente observa também que você tem um diferente, que é um peladinho. Isso. Quando, na penúltima importação, essa daqui, é a raça Skinny. Né? Existem 2 raças de porquinho da Índia que não tem pelo. Uma é o Baldwin e outra é o Skinny. A diferença é que o Skinny, que é essa que eu tenho, ele ainda tem um pouquinho de pelinho no nariz e nas patinhas. O Baldwin já é completamente careca. E o Skinny já nasce assim, peladinho. E na hora de cuidar é a mesma coisa ou tem um diferencial? É a mesma coisa. Em relação à alimentação e tudo, é uma raça exatamente igual às outras. O problema é que o metabolismo dele é mais acelerado. A falta de pelo requer que ele consuma mais energia para se manter aquecido. E então ele passa a comer mais, urinar mais e defecar mais. Só que principalmente, como ele não tem o pelo, qualquer ponta, qualquer superfície pode fazer um corte, machucar ele, então você tem que ter cuidado. É tanto que esse ambiente que ele está aqui agora, ó, não tem ponta nenhuma, então ele está completamente seguro. Quando você vai juntar um skinny com outro na gaiola é perigoso, tem que fazer com calma, porque eles podem morder, entendeu? E pode machucar a pele de uma forma geral. Esse é o único cuidado. E no frio. Eles realmente podem morrer no frio. Então, no frio, eles têm que ter um tratamento um pouco diferenciado. Mas esses animais vieram da República Tcheca, da Polônia. Lá é muito mais frio do que aqui. Mais frio. Então, no Brasil, se adaptam melhor. Ela surgiu no Canadá. Em 1978, ou seja, há bastante tempo eles estão no Canadá e passaram para várias cores, né? Então,
é só ter. Agora vamos falar um pouquinho sobre a alimentação deles. As pessoas em casa, alguns que já têm porquinhos, às vezes falam, ai, meu porquinho não tá comendo bem, não sei o que eu faço para ele comer, ele come só ração, ele come feno. Como tem que ser a alimentação adequada para ele não ter problema? A alimentação é a chave da criação. Porque o que acontece? Um animal que ele está malnutrido, ele está susceptível a doenças, né? Ele não vai estar reproduzindo direito, a fêmea pode sofrer abortos. Então, o que acontece? A alimentação, se você tem uma alimentação equilibrada, uma alimentação completa, você não vai ter problema. Aqui no Brasil só tem uma ração voltada para porquinho da Índia, que é a da Presence cobaia, que é usado nos laboratórios, né, de pesquisa. Então eles usam, teoricamente é para ser uma alimentação completa, mas é diferente. Um gato, um cachorro, que são carnívoros, você consegue suprir ele completamente com uma ração de gato e cachorro, respectivamente. Coloca lá, só basta aquilo. O porquinho não. Por mais que a ração seja específica, ele tem uma flora intestinal, uma microbiota, muito sensível. Então, o ideal é você acrescentar feno, capim verde, capim fresquinho, né, alfafa, com uma certa dosagem, cenoura, alface é bom evitar, mas chicória, todas essas verduras que a dona de casa tem, geralmente, você pode colocar na criação do porquinho da Índia. E o ideal seria ter, assim, o mais completo possível todo dia, porque ele tem um problema de carência de vitamina C. Assim como nós, seres humanos, que a gente não fabrica a vitamina C, o porquinho da Índia também não fabrica a vitamina C. E ela tem que ser suprida. Se não tiver na dieta disponível com frequência, ele começa a definhar, começa a ter problema de hemorragia, os dentes podem cair. Muitas pessoas escrevem para mim e falam, o dente do meu porquinho caiu do nada. Não é do nada. Parou de produzir vitamina C, aí começam vários processos, né, metabólicos no porquinho. Inclusive, ele tem uma diarreia muito forte, lipidose hepática pode acontecer também, que é o fígado começar a queimar gordura e aí o porquinho começa a feder, né, trava as partes traseiras do porquinho. Então, assim, a vitamina C é um caso seríssimo. Em qualquer site, né, você já percebe que eles falam bastante da vitamina C, porque é sério. Mas se você tem uma alimentação variada, com uma ração correta, dificilmente seu porquinho vai ter problema. A alimentação é a chave da criação, sem dúvida. O que eu faço aqui no meu criatório? A ração própria, essa da Presence cobaia, feno à vontade, como vocês podem ver nas baias, capim verde, pelo menos 3, 4 vezes por semana, alfafa, uma certa frequência, e eu sempre faço uns agrados com cenoura, com repolho, né? Eles gostam dessa diversão de ter várias possibilidades de alimentação. E eles vivem quanto tempo, mais ou menos? Qual é a estimativa de vida? Eu tenho porquinhos que já duraram 7 anos. Mas a estimativa de vida depende da alimentação, da raça, do nível de estresse que ele é submetido, porque hoje em dia essa ideia é um pouco mais difundida, do estresse, né? Aqui, como eu falei pra você, aqui na minha criação não entra ninguém. Para eles ficarem calmos, relaxados, conseguirem dormir, descansar. Em geral, o que eu percebo é que 3, 4 anos é a média que eles vivem, né? Aqui eles vivem um pouco mais, porque eu controlo, é tudo anotado, então eu sei exatamente. Agora, quando eu falo com outros criadores, eu percebo que é uma média de 3 anos, 4 anos. É pouco tempo, né? Se você se apega ao animal, é pouco tempo que você vai ficar. Agora, para quem acabou de adquirir um porquinho da Índia, como que é o espaço ideal, como tem que ter esse cuidado em casa para ter um porquinho em casa? O espaço mínimo para um porquinho seria mais ou menos o tamanho dessa gaiola aqui, né? Seria nesse esquema aqui. Uma gaiola que tem 60 por 40, mais ou menos, para um animal, né? Só. Aqui, como são 2 filhotes, não tem problema, né? Água fresca à vontade, um potinho de ração e sempre um feno, alguma coisa. Agora, tem uma dica muito importante. Às vezes a pessoa acabou de adquirir, nunca teve porquinho da Índia, aí compra na agropecuária ou no pet shop. E aí ele traz para casa e o porquinho para de comer. Às vezes você mudar o potinho de água, o potinho de comida, no mesmo criatório ele já estranha um pouco, talvez ele não coma, então é sempre bom estar acompanhando isso. Então quando ele chega da agropecuária, do pet shop, ele precisa de 1 semana para se acostumar. Mudaram-se os sons, os cheiros, ele se orienta muito pelo cheiro, né? Os barulhos ao redor, então isso faz com que o animal fique acuado. Então com 3, 4 dias que ele está na casa nova, por isso que é importante, quando o criador pegar o animal, já está tudo pronto, né? A gaiola já com comidinha certa, com a água. Eu pego o kit completo. Kit completo, que aí o animal já vai se sentir mais seguro. Aí tem gente que coloca uma casinha dentro da caixa da gaiola. E não é legal, porque ele já está com medo. Ele vai ficar lá dentro. Então ele vai demorar muito mais a se adaptar, a conhecer as pessoas. E eles conhecem as pessoas. A voz. Ele se apega ao dono? Se apega. Agora o pessoal sempre faz referência ao gato e ao cachorro. Fala, mas não é igual gato e cachorro. Claro que não. Claro. Você quer um gato e cachorro, você procura um gato e cachorro. Ele tem um nível de interação, como o rato também tem um nível de interação. Ele conhece o dono, a voz, o cheiro. É tanto que quando você chega aqui, quando eu chego à tarde e venho falando, ele já se
já sabe, tudo bem, eles me veem como comida, né? Porque geralmente quando eu chego já é com comida. Mas eles sempre são curiosos, procuram saber. Tem uns ou outros que até chega, os que eu crio desde pequenininho, às vezes a mamãe morre na hora do parto, então eu crio na seringa. Esses se apegam assim de uma forma absurda. Tem também que dar vacina, que no caso de gato e cachorro, ou não? Não precisa vacina. O que a gente faz com uma frequência de 6 em 6 meses é dar o Ivomec, né? Que aí você vai matar tudo que é ectoparasita, endoparasita. Como se fosse né? um vermífugo. Um vermífugo e também contra ectoparasitas, né? Principalmente na pele. Alguns tipos de sarna você também combate com isso, né? Você dá uma prevenção. Se você colocar na orelha uma gotinha só desse remédio já é suficiente. Então a cada 6 meses fazer uma geral na criação é interessante, né? Para prevenir. E questão de banho? É necessário? A higiene deles, como é? A unha, com a dentição? Olha, vai depender muito da raça. Se você tem animais de pelo longo, o banho se torna necessário, porque começa a ter um pouco de acúmulo de sujeira, de gordura mesmo da pelagem. Isso é semanalmente ou não? Não, aí já é demais. Eu acredito que uma vez por mês, se for animal de pelo longo, você tem que estar sempre escovando e tudo, e é bom dar um banho nele de vez em quando. Agora, os animais de pelo curto, como são os que eu tenho aqui, o único que necessita um pouco mais é o TED, esse que tem a pele, o pelo todo eriçado, né? Que é aquele lá do canto. O TED, ele tem uma produção um pouco maior de gordura na pele. Então é bom sempre, a cada 15 dias, uma vez por mês, dar um banho, dar uma escovada, tirar os pelos que caíram, né? Deixar ele sempre bonito. E pode dar em casa mesmo? Em casa mesmo, assim. E o banho né? é comum, como se fosse num outro animal? Tem o shampoo próprio, né? Você pode usar de cachorro ou para filhotinho de gato e cachorro. Aguinha morna, acabou o banho, seca bem com a toalha. Se for de pelo longo, requer mesmo o secador, para evitar que tenha fungos, porque eles são muito susceptíveis a fungo, né? Então é fácil você ver, às vezes tem um machucadinho na pele, quando você vai ver é fungo, geralmente. E as unhas tem que cortar, tem que manter? Tem que cortar, varia também de raça para raça. Tem raça que eu corto a cada 2 meses, tem raça que eu corto 3 semanas. Você tem que cortar. Um alicatezinho normal, cuidado para não cortar demais e haver sangramento, né? Mas sempre tem que estar dando manutenção. Todo bichinho, né? Todo bichinho, seja um peixe, um cavalo, qualquer animal, requer uma atenção, um cuidado. Então o porquinho da Índia não é diferente. Muita gente às vezes compra por impulso e acha que eu vou comprar, é bonitinho, não sei o quê. Mas o dia a dia, se você realmente não presta atenção, você pode ter problema. Aí qualquer coisa ele adoece, tem uma feridinha, o cara já não quer mais, aí já quer devolver na agropecuária. Então antes de ter um porquinho da Índia, é muito importante você ter a consciência de que você vai ficar pelo menos uns 4, 5 anos aí com ele, né, dependendo. E é uma responsabilidade, porque ele se apega, ele é sensível, de certa forma, né, você tem que ter uma alimentação correta, então é pensar antes, mas em geral é muito bem aceito pelas crianças, né, o pessoal gosta bastante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o acasalamento deles. Não pode deixar tão próximo a fêmea do macho, porque vão acasalar e vão ter vários filhotinhos, então tem que ter um certo cuidado com isso, né? Aí você entra em 2 pontos. Primeiro, a sexagem. A maioria das lojas que vendem, inclusive, não estão preparadas para saber quem é macho e o que é fêmea. Então acaba vendendo 2, porque é legal, né? Eles não ficarem sozinhos, só que aí pode acontecer de vir um casal. E aí não pode deixar junto, porque a cada 2 meses, cada 70 dias você pode estar tendo crias, porque o porquinho da Índia ele tem uma característica importante, ele tem um cio pós-parto. Então assim que a fêmea pare, ela já está ovulando. Se ela tiver com o macho, ele já vai cruzar. E ela já vai ficar grávida de ela novo. vai ficar grávida de novo. Daqui a 70 dias, que é mais ou menos a média de gestação, ela já pode ter filhote. O que acontece? Vai desgastar demais a fêmea. Ela pode até morrer no segundo parto. De tanto, porque ela acabou de passar por 70 dias, os filhotes nascem muito grandes em relação ao tamanho da mãe, eles puxam muitos nutrientes. Quantos em média nascem? Aqui no meu criatório, em torno de 3, 4, 5. É uma cria não tão grande quanto a de coelho, mas se você não tiver cuidado, se mantiver o casal junto, sempre você vai estar tendo filhotes. E desgasta muito a fêmea. Aqui na nossa criação, o máximo que uma fêmea vai ter filhotes são 2 vezes por ano. Ou seja, eu dou um descanso aí de 4 meses para ela, né? Então quem comprou um casal, o ideal é separá-lo. Como se fosse 2 gaiolas assim. Sem dúvida. Se você quer ter uma criação, você
Pega o casal, mas com consciência. Se não quer ter filhotes, não tem problema nenhum. Pegar 2 machos desde novinhos. E eles vivem bem juntos? Vivem bem juntos. A condição do macho, 2 machos juntos, é o seguinte: você pegar eles desde filhotes, deixarem juntos, né, na mesma gaiola, sem que tenha fêmeas próximas. Porque no momento que uma fêmea entra no cio perto e eles têm um olfato muito apurado, e eles sentem isso, aí eles vão começar a se estranhar. Esse daqui, no caso, é um bem diferente a cor dele. Você disse que só tem na Alemanha, é isso? Isso. Só tem um criador na Alemanha lá que se especializou nessas cores e foi difícil a gente trazer. Ele tem uma base chocolate e a ponta do pelo é branca, né? Então o nome dessa cor é a Gold Canela Sólido. Sólido é uma referência porque ele tem a barriga e o corpo da mesma cor. Então ele é uma Gold Sólido, que essa é uma mutação assim raríssima, né? Isso a gente conseguiu trazer. Agora, o outro Agolt que eu vou mostrar para você vai ver a diferença dele. Esse aqui é um Agolt comum. A gente tem esse... O Agolt é um grisalho, né? Você viu que ele tem um grisalho. Ela também é Agolt. Só que ela não é sólida, porque a barriga dela mais clara. Não é da mesma cor que o dorso, né? Uma coisa bacana de falar também é de como pegar o porquinho da Índia. Qual a forma correta? Né? Eu não sei. Não, é simples. O animal tem que estar confortável na sua mão, porque se ele não estiver confortável, ele vai tentar sair. O que acontece? Varia de animal para animal. Essa aqui eu estou segurando com uma mão e estou deixando a parte de baixo dela apoiada, para ela se sentir que não está solta no ar. Ficar confortável. Ficar confortável. Mas aí o ideal mesmo é deixar o animal na posição que ele fica, numa base, apoiar, e você examina orelhinha, ver se não tem nenhum problema. Então, mas caso precise erguer o animal, sempre deixa ele apoiado, né, uma mão segurando e a outra apoiando as patinhas, para ele se sentir seguro. A higiene, no caso do espaço dele, tem que ser feita diariamente? Não. A gente faz a limpeza aqui uma vez por semana, a gente tira todos os animais, leva para fora, lava com água e sabão, uma buchinha, tira toda a sujeira e joga. A gente joga aqueles produtos em clínica veterinária, geralmente amônia quaternária, né? Joga, deixa de molhar uns 5 minutos, enxuga, repõe uma serragem completamente nova. Importante, a serragem que eu consigo é a serragem clarinha, de pinos, e ela é peneirada, né? Eu compro no Aras, ou seja, porque o Aras eles têm todo esse controle com o cavalo, não pode ter pó. Porque o porquinho, como ele é pequenininho, tem um metabolismo acelerado e a proximidade com a serragem, com o pó, com certeza vai causar problema respiratório. Então a gente tem essa preocupação. Eu pego em outra cidade, lá no Aras, há muitos anos, essa mais clarinha que não tem cheiro, né? Você não está sentindo cheiro de madeira, porque ela já vem tratada para isso. Existem 2 variedades de porquinho da Índia que possuem o gene letal, que eu falei para você. Se você não tiver cuidado com o cruzamento, os bebês podem nascer mortos. Um é o acetinado, ele tem um brilho na pelagem muito especial. Tá vendo, ó? A barriguinha dele muito brilhoso. O que acontece com esse brilho? O animal acetinado, ele tem a medula do pelo oca. Ele não tem essa parte do pelo, então ele reflete a luz. Quanto mais claro é um animal, mais ele vai refletir. Então o lilás, o animal creme, o animal mais buff, né? Ele reflete a luz, então aparece bem o brilho. Se eu tiver um animal acetinado preto, você já não percebe muito, porque o preto ele retém bastante a luz, então ele não vai refletir tanto. Então esse não pode cruzar com ele mesmo, tem que misturar. Não pode cruzar, você tem que cruzar sempre um que não é acetinado, ou que é portador de acetinado. E o outro também? E o outro é o dálmata. Existem 3 dálmatas no Brasil. E os 3 estão comigo. Ó, esse daqui é um dálmata. A cabeça dele tem a cor, ele apresenta uma faixa nasal e o resto do corpo é todo pintadinho. Tá vendo? Todo malhadinho. Então ele também tem um gene letal. Você não pode cruzar 2 dálmatas juntos. Se você cruzar 2 dálmatas, 25% dos bebês podem nascer mortos, pode morrer inclusive na hora do parto, dentro da fêmea, pode arriscar a saúde da fêmea. Então é estritamente proibido, assim, mundialmente, que
né, você cruze tanto 2 acetinados quanto 2 dálmatas. Mas tem uma cor bem diferente, né? Bem Puxadinho, bonito, né? aham. Bem diferente, né? E a gente está tentando aumentar essa linhagem de dálmatas aqui. Na verdade, o porquinho da Índia ele tem 20 dentes e realmente é comum esse questionamento, nossa, mas ele só tem os 4 dentinhos da frente ou tem mais dentes? Porque a boquinha é tão pequenininha que eles não conseguem olhar lá atrás, por isso eles confundem achando que tem só 4 dentes. Na verdade, a gente não sabe ao certo a real causa dos problemas odontológicos nos porquinhos da Índia, que são comuns. Mas a literatura, né, e a própria experiência nossa mostra e aponta para a alimentação errada como a principal fonte de problema. O porquinho da Índia é um bichinho herbívoro completo, assim, por excelência, como se fosse um cavalo. Ele deveria comer só mato, só grama, só capim. E normalmente quando você compra um porquinho da Índia, a recomendação é que você dê ração. Até porque num grande centro, numa grande cidade, é difícil você arrumar um terreno que você consiga colher capim para dar para ele. Então é mais prático dar ração. E esse é apontado como um dos grandes problemas. O porquinho da Índia, ele tem um dente que ele está sempre crescendo. Ele nunca para de crescer. A vida toda esse dente vai crescer. Então é necessário ter um desgaste desse dente. Porque se esse desgaste não for ideal, você vai começar a ter os problemas. Agora, quando você traz para o ambiente doméstico e daí começa a dar ração, ele vai comer, mas vai comer uma quantidade menor, porque a ração é um concentrado. Ele não vai precisar comer tanto, porque tem bastante caloria. Comendo menos, ele vai atritar menos os dentes, vai desgastar menos esses dentes e o equilíbrio entre desgaste e crescimento ele é quebrado. E a partir daí você começa a ter os problemas. Normalmente o que a gente tem assim, mais visto é assim, o hipercrescimento dos dentes, que na verdade não é um hipercrescimento, na verdade está crescendo normal, não é que a taxa de crescimento aumenta, simplesmente ele não está sendo desgastado, mas a gente olhando na boquinha deles, a gente vê os dentes grandes. Normalmente o próprio dono percebe isso porque ele começa a ver os dentinhos da frente, nossa, os dentes estão grandes. E daí vem o primeiro erro, eles vão num veterinário que às vezes não tem a formação, a especialização e o conhecimento, ou até num pet shop, e eles cortam os dentinhos. Pegam uma tesoura, um cortador de unha, às vezes, e eles cortam os dentinhos, achando que isso vai resolver. Às vezes dá uma melhoradinha, mas em pouco tempo depois o bichinho está ruim de novo. Então, normalmente a gente percebe que os dentes lá do fundo começam a sofrer mais, né? Os dentes daqui da frente a gente percebe só que os dentinhos estão grandes, mas os dentes do fundo eles sofrem mais, eles sofrem uma alteração, eles começam a formar pontas, e essas pontas começam a machucar a bochecha, começam a cortar a língua, às vezes elas cruzam, né, a dentição cruza por cima da língua e eles não conseguem deglutir, né, e daí vai uma série de alterações. Então é um desafio hoje você conseguir alimentar de uma maneira adequada, mas a recomendação nossa é que seja principalmente folhagem, né, de todos os tipos e variados, e o mínimo de ração. A gente recomenda aí de 2 a 3 colheres de sobremesa de ração por dia para um porquinho da Índia. Então assim, existe um sinal assim clássico de problema na boca, né? É importante até que o dono de um porquinho da Índia saiba identificar eventualmente sinais que levem ele a desconfiar, opa, está com problema na boca, preciso levar para alguém cuidar. Na verdade não existe um sinal clássico, mas alguns sinais podem mostrar que ele está com problema odontológico. Por exemplo, quais são? O próprio olhar os dentes e falar, nossa, os dentes estão grandes, os dentes estão tortos, você olha os dentinhos da frente, eles estão desgastando de uma maneira desigual, o dente está molinho, né? Eu ponho a mão no dentinho, o dentinho está molinho, eles começarem a comer menos, começarem a selecionar, é comum nas rações de porquinho da Índia, tem vários tipos de grãos. Eles começarem a selecionar, pega por exemplo, um milho, mas não pega um trigo, não pega uma aveia, né? Ele começar a ficar seletivo, começar a babar,
né? Eles começam a babar bastante, as fezes começam a ficar alteradas, eles começarem a se coçar mais do que normalmente, então alguma perda de peso, então alguns dos sinais que são mais comuns no nosso dia a dia. Na verdade, assim, no primeiro momento você tem só um problema localizado, né? Mas a longo prazo, como ele vai estar comendo menos, ele pode ter alterações sistêmicas. Esses bichinhos eles têm bastante problema hepático decorrente de uma má alimentação. Então, um problema bucal a longo prazo ele pode levar a um problema sistêmico e esses casos eles tendem a responder menos a um tratamento, porque você conserta a boca, mas tem um problema sistêmico de ordem geral que é mais às vezes difícil de você controlar ou consertar. E existe ao contrário também, às vezes o bichinho está com um problema sistêmico, está com um problema renal, um problema hepático, e por estar com esse problema ele deixa de comer. E se ele deixa de comer, ele deixa de atritar os dentes, esses dentes vão crescer, né, não vão ser gastos, e daí ele começa a ter um problema odontológico. O Novo Campo vai ficando por aqui. Para você que quer rever esse e outros programas, acesse nosso blog novotempo.com/novocampo ou também as nossas redes sociais que aparecem aí na tela para você. O nosso encontro é domingo que vem ao meio-dia com mais um programa muito especial. Eu espero por você, um grande abraço e até lá!